da Bíblia mais claros, onde Jesus fala sobre a adoração. Poucos textos são tão claros como esse que nós vamos ler. Nós vamos ler o trecho de uma conversa que Jesus estava fazendo com uma mulher samaritana. E durante essa conversa ele explica para ela qual é a adoração de fato que Deus deseja receber de nós. Ela questiona, ela faz alguns questionamentos sobre essa adoração. E Jesus explica aí de maneira muito simples e muito clara qual é a adoração que Deus deseja receber. Amém? Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19, que diz assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, creia-me, que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Eu queria chamar sua atenção para o versículo 22. Lê comigo novamente o versículo 22, que diz assim: Vós adorais o que não conheceis, mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A observação que o Senhor Jesus faz com a mulher. Ele diz assim: vocês adoram o que não conheceis. Vocês estão adorando um Deus que não conhece. É impossível trazer uma adoração em espírito e em verdade para Deus. É impossível eu dar uma adoração como Jesus explicou, se a primeira observação principal que ele colocou aqui para a mulher eu descartar. O que Jesus está dizendo é: não se pode adorar uma adoração perfeita a um Deus que você não tem intimidade. Você não vai conseguir adorar a Deus como tem que ser adorado se você não conhecer de fato, de verdade, o Deus que você está adorando. Vocês adoram um Deus desconhecido. Vocês adoram um Deus que não tem intimidade com Ele. E eu me incluo nessa relação que Jesus disse, porque eu também percebo que a minha adoração só pode ser perfeita se eu procurar ter intimidade com o Senhor Jesus. O que a gente vê, meus irmãos, e eu incluo nessa lista também, nós estamos sempre prontos para selecionar os melhores louvores, para selecionar a melhor música de adoração, para selecionar o melhor microfone, para selecionar os melhores instrumentos, a melhor roupa. Nós estamos sempre prontos para selecionar a melhor adoração que vamos dar. Mas nem sempre estamos prontos para ter um relacionamento íntimo com Deus que nós estamos adorando. E enquanto eu ignorar o conhecimento do Deus que eu adoro, a minha adoração ela será vazia e sem sentido. É por isso que os samaritanos não podiam adorar a Deus da forma correta, porque o Deus para eles era um Deus que eles não conheciam. E Jesus fala: nós adoramos o Deus e conhecemos o Deus que adoramos. Alguns capítulos mais na frente, no capítulo 9 do livro de João, a Bíblia fala do cego de nascença. Jesus coloca os dedos nos olhos dele e manda ele ir no tanque de Siloé se lavar. A Bíblia diz que ele vai e quando ele lava os olhos, ele volta vendo. Pela primeira vez ele consegue ver o céu, ele consegue ver o chão, as árvores, as pessoas, o reflexo dele na água. As pessoas começam a ficar admiradas porque conheciam que ele era um cego de nascença. E as pessoas começam a perguntar para ele: como é que te abriram os olhos? Quem é que fez os teus olhos se abrirem? Eu não sei. Eu não sei, um homem chamado Jesus tocou nos meus olhos, mandou me lavar e agora eu estou vendo. Mas onde é que ele está? Eu não sei. Deus operou na vida dele, Deus se manifestou na vida dele,
Mas ele não tinha a menor ideia do Jesus que se manifestou na vida dele. E nós temos sido assim, meus irmãos. Daqui a pouco os fariseus chegam para ele e dizem: dá glória a Deus, meu filho. Nós sabemos que esse Jesus é pecador. Olha, se é pecador eu não sei. Eu só sei que eu era cego, agora eu vejo. Ele não sabia nem que Jesus era santo. Ele não sabia nem que Jesus não pecava. E dessa maneira, meus irmãos, nós nunca vamos dar a adoração que Deus precisa receber. A adoração mais perfeita que seja, se for um Deus desconhecido, ela é vã e é inútil. E chega um momento que Jesus para na frente dele e se manifesta para ele. Jesus pergunta para ele: você crê no Filho de Deus? Ele diz: Senhor, quem é ele, para que eu nele creia? Jesus estava na frente dele, como fica muitas vezes na nossa frente. O Deus que opera nas nossas vidas, às vezes se manifesta na nossa frente. E nós não temos a menor ideia de quem é ele. Quando Jesus se revela para ele: eu sou esse Jesus, você crê? E a Bíblia fala lá no Evangelho de João, capítulo 9, no versículo 38. Está dizendo exatamente assim: eu creio, Senhor, e o adorou. Aleluia. Foi ali, pela primeira vez, que a adoração dele atingiu o coração de Deus. Aleluia. Porque foi no momento em que ele conheceu o Senhor Jesus. Porque foi no momento que ele conheceu o Deus que ele estava adorando. E eu preciso conhecer esse Deus. Senão os melhores instrumentos que eu tiver e as melhores roupas que eu vier para o culto, ou as melhores canções, tudo vai ser inútil, tudo vai ser em vão. Eu tenho que conhecer esse Deus. Um dos convites mais lindos da Bíblia, foi Jesus que deu. Em Mateus capítulo 11, 28, ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ele me convida a aprender sobre ele. Ele me convida a olhar para ele e conhecer de fato, de verdade, quem é ele. E assim a nossa adoração vai atingir o coração do Senhor. Eu vejo que aquela samaritana, aquela mulher, ela estava numa dúvida. Além de muitas dúvidas, uma das dúvidas que ela tinha era sobre o lugar que se deve adorar. Nós adoramos neste monte, mas vocês dizem que é lá. Ela tinha uma dúvida sobre o lugar que se deve adorar. E uma das observações que eu faço aqui, quando nós olhamos para a Bíblia, meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós conhecemos que Deus possui um atributo e que eu e você precisamos conhecer. Um dos primeiros atributos do Deus que nós adoramos é que a Bíblia diz que Deus, ele é onipresente. Onipresente significa que o Deus que nós adoramos, ele está se manifestando em todos os lugares a um só tempo. Deus não sai de um lugar do Oriente e parte para o Ocidente como um relâmpago, como a Bíblia diz do diabo, porque o diabo é que faz isso. Deus, ele já está em todos os lugares a um só tempo. Não existe um lugar, nem na terra, nem no céu, ou em qualquer outro lugar, que eu possa dizer que Deus não está presente. O Deus que nós adoramos, uma das características dele, é que ele se manifesta em todos os lugares ao mesmo tempo. É por isso que no Salmo 139, no versículo 7, Davi diz assim: para onde eu me ausentarei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu descer às profundezas do abismo, eis que tu estás ali também. Se eu tomar as asas da alvorada e for morar nas extremidades da terra, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Não existe um lugar que Deus não possa se manifestar. Sabe, irmãos, às vezes o nosso problema, ele não está ao nosso alcance. Eu sei que tem pessoas aqui com problemas e às vezes o teu problema ele não está perto de você. Às vezes tem pessoas com problema com familiar no hospital, dentro da sala de uma UTI, e você não tem acesso.
E às vezes, por nós acharmos que o nosso problema não está ao nosso alcance, nós achamos que Deus é incapaz de resolvê-lo. Às vezes o teu problema é uma lista de próximos desempregados que está lá na mesa do teu chefe. Você não pode entrar naquela sala porque é acesso restrito. Você não tem acesso a ele. Você não tem como entrar ali dentro. Você não tem como se justificar. Você não tem como resolver esse problema. Às vezes o nosso problema está a quilômetros de distância da gente. E nós às vezes achamos que Deus só é Deus quando Ele está perto. Mas a Bíblia diz, lá em Jeremias capítulo 23, versículo 23, Deus fala assim: sou eu apenas Deus de perto? Não sou eu também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém dos meus olhos que eu não possa ver? Deus, Ele é Deus de perto e Deus de longe, meus irmãos. Aonde quer que você esteja, Deus pode se manifestar. Aonde quer que você precise dEle, Deus se manifesta. Não existe um lugar em que Deus não possa receber a sua adoração, porque Deus está em todos os lugares que você precise que Ele esteja. O diabo, ele achou que ele poderia destruir certas pessoas da Bíblia, tirando elas de Jerusalém. Ele achou que poderia destruir os sonhos de José, tirando José de Canaã e levando para o Egito. Mas ele se esqueceu que o Deus que nós adoramos é um Deus que também está no Egito. E é por isso que lá no Egito, José passou a ser governador daquele país. Ele achou que poderia impedir o relacionamento íntimo de Daniel com ele, tirando Daniel de Jerusalém e levando para a Babilônia. Mas as maiores revelações e sonhos de Deus que Daniel recebeu foi justamente em Babilônia. Não existe um lugar que você possa estar que Deus não possa se manifestar na sua vida. E eu preciso conhecer que o Deus que eu adoro é um Deus onipresente. É por isso que a Bíblia fala lá em Isaías 43. Mas agora sim, diz o Senhor que te criou, a Jacó, e que te formou, a Israel: não temas, porque eu te remi, te chamei pelo teu nome e tu és meu. Quando tu passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando tu passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando tu passares pelo fogo, não te queimarás, nem a sua chama arderá em ti. Aonde quer que você precise da presença de Deus, o Deus onipresente que nós conhecemos, Ele está ali para te abençoar e para te livrar. O diabo achou que, por alguma razão, ele poderia fazer Davi se sentir sozinho dentro daquele vale sombrio. Ele achou que Davi ia passar por aquele vale com medo, apavorado. Mas Davi diz lá no Salmo 23, versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu, Senhor, está comigo. Deus está em todos os lugares que você precise que Ele esteja. Não existe um lugar que Deus seja limitado. Deus não é limitado a espaço territorial como nós somos. Aonde você precisar desse Deus da Bíblia, Ele vai estar lá para te ajudar. Amém, meus irmãos? E eu preciso conhecer o Deus que eu adoro. Eu preciso saber o que Ele é capaz de fazer. O nosso Deus é um Deus onipresente. É por isso que Jesus falou para ela: mulher, nem neste monte, nem em Jerusalém. Porque aonde estiver um adorador que adora em espírito e em verdade, Deus vai receber essa adoração. Amém, meus irmãos? Quando nós olhamos para a Bíblia, a gente vê que Deus também, Ele é um Deus onisciente. O que significa onisciente? Onisciente vem da palavra ciência. Ciência quer dizer conhecimento. Quando a Bíblia diz que Deus é onisciente, ela está dizendo que o Deus que nós adoramos, Ele é um Deus que sabe tudo. Não existe nenhuma informação, nenhum assunto, nenhum dado, nenhum fato. Não existe nenhum tipo de conhecimento ou ciência que o Deus que nós adoramos não conheça. Não existe nenhum assunto em que eu possa falar que Deus conhece apenas superficialmente. Não existe nenhuma informação que eu possa dizer que Deus conhece apenas de ouvir falar. Não existe nada que eu possa dizer que Deus conhece por alto. Deus tem conhecimento pleno e profundo sobre tudo e sobre todos. Não existe nada que Deus não saiba.
Em Provérbio 2, versículo 6 diz: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o entendimento e o conhecimento. E às vezes, meus irmãos, nós achamos que Deus se esqueceu da gente. Às vezes a gente está passando por um problema tão difícil, tão grave, uma opressão tão grande, é como se uma nuvem negra estivesse nos cercando. Parece que às vezes ninguém consegue nos enxergar, nem Deus consegue nos enxergar. Às vezes a gente se sente completamente sozinho, e parece que Deus não tem a menor noção de quem nós somos. Às vezes nós vamos tentar convencer uma pessoa, ou consolar uma pessoa que está com um problema, e ela às vezes até age com agressividade. Eu não quero que você fale sobre esse Deus da Bíblia, porque Deus não tem a menor noção do que eu estou passando. Deus não tem a menor ideia do sentimento e do sofrimento que eu estou vivendo. Deus não sabe o que é ser traído, o que é ter 10 anos de casamento, 15 anos, e você ter o teu casamento como o maior empreendimento da sua vida, e depois você descobrir que está há anos sendo traído. Deus não tem a menor noção do que eu estou sentindo agora. Deus nos conhece, meus irmãos. Deus sabe de você mais do que você sabe a si mesmo. Deus conhece você mais do que você conhece a si mesmo. No Salmo 139, Davi diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e meu levantar, de longe entendes os meus pensamentos. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a tua mão. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Antes que a palavra chegue na minha boca, eis que tu, Senhor, já sabia de todas elas. Tua ciência é maravilhosa, tão alta que eu não posso atingir. Por mais que as trevas sejam grandes, meus irmãos, por mais que os problemas sejam grandes, por mais que a depressão seja grande, você não pode se esconder dos olhos de Deus. Deus, Ele consegue ver a sua dor. Deus conhece cada estímulo, cada desejo, cada pensamento que você tem. As trevas não podem esconder você dele. É por isso que no Salmo 139, no versículo 12, Davi diz: nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, porque as trevas e a luz para ti é a mesma coisa. Pois tu, Senhor, possuíste os meus rins, tu me fizeste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, Senhor, porque de um modo terrível e maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Deus sabe tudo a seu respeito, meus irmãos. Não existe nada que Deus não saiba. E eu quero te dizer que eu preciso conhecer esse Deus que me conhece. Eu preciso buscar entender quem é esse Deus que me conhece. Porque senão eu vou ser um samaritano. E eu vou ser como aquela mulher que Jesus disse: vós adorais um Deus desconhecido. Quem quer conhecer o Senhor, meus irmãos? Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Amém? Em nome de Jesus, guarda essa palavra no seu coração. Amém? Que Deus possa continuar falando com você. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. A nossa adoração só será uma adoração em espírito e em verdade quando eu conhecer de fato o Deus que estou adorando. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade. Aleluia. Que Deus continue assim abençoando a vida do nosso irmão Alain, noivo da nossa irmã Jéssica. Que Deus continue te dando essas palavras, esse entendimento tão amplo.